Então, continuar os nossos estudos a respeito do parnasianismo e dessa Belle Époque que nós já vimos um pouquinho no vídeo anterior. Bom, para vocês sentirem um pouquinho do que a gente está falando, né, nessa escola literária, eu trouxe um poema para que vocês conheçam. É o poema do Olavo Bilac, nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dele. É um poema que se chama Maldição. E diz assim, olha: se por 20 anos nesta furna escura deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada de amargura, minha alma se abrirá com um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldito sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenha sido, pelo esplendor do que eu deixei de ser. Bom, é só um trechinho, né? Um exemplo do que a gente vai ver, então, nesta nova escola que é o parnasianismo, tá? Mas a gente precisa, para que vocês entendam um pouquinho melhor, voltar lá nas características do último vídeo, nas características da Belle Époque, dessa bela época, para que vocês consigam entender melhor. Bom, acompanhem comigo no slide o que está dizendo. Na segunda metade do século XIX, em uma sociedade transformada pelas descobertas da ciência e pela revolução das máquinas, a razão toma o lugar dos sentimentos na produção literária. Vocês já viram isso lá no realismo e no naturalismo, né? Que todo o sentimentalismo romântico, ele foi rejeitado em lugar das novas correntes de pensamento, o cientificismo, o darwinismo, o positivismo, né? E as outras correntes de ideias. Bom, a gente já tinha visto isso. Na poesia, o impacto dessas produções é profundo. Depois de se inspirarem por décadas nas emoções, os poetas passam a privilegiar a forma. E essa tendência dá nome a uma nova estética chamada parnasianismo. Bom, vocês viram que no realismo e no naturalismo a gente já tinha, né, essa ideia da ciência. Lembra que no naturalismo a gente chamava até de romance de tese, porque os romances eles serviam para provar que as teses defendidas pela ciência eram verdadeiras. No parnasianismo, nós vamos ver um privilégio não do romance, não da prosa, mas da poesia. E essa poesia, muito mais importante do que o conteúdo, é a sua forma. A forma, ela é mais importante, a estética é mais importante até mesmo do que o tema. Bom, o início do parnasianismo, como vocês sabem, tudo vem lá da França, né? Como muitos movimentos culturais, o parnasianismo ele também teve sua inspiração na França, a partir de um livro chamado Parnaso Contemporâneo, publicado em 1866, na França. Aí vocês têm a capinha do livro. Ele chega, né, ao Brasil, mas é importante a gente pensar que Parnaso, Monte Parnaso, é o nome de um monte da Grécia. Nós temos aí uma relação muito estreita com Apolo, que é o deus das artes, né? Então, e com as deusas também mitológicas. Bom, o que a gente percebe aí é que no parnasianismo nós vamos ter um retorno a essa mitologia grega, aos temas clássicos greco-romanos. Então a gente vai perceber aí um retorno a essa ideia e essa valorização. Bom, e o realismo e o naturalismo, onde fica? As escolas literárias não são caixinhas que a gente abre e fecha. Na verdade, o realismo e o naturalismo, eles continuam acontecendo. O parnasianismo, ele vem como uma tendência paralela, né, em que muitas pessoas vão ser influenciadas, mas não todas. Mas a gente não pode dizer que o realismo e o naturalismo acabou e por isso começou o parnasianismo. A gente já falou disso em muitas aulas, né, a respeito disso. Bom, o que acontece é que a literatura ela é a expressão de um povo, ela é a expressão de uma época. Só que não está todo mundo igual, né? Nem todo mundo pensa da mesma maneira. Então, enquanto a gente vai ter muita gente escrevendo ainda dos moldes realistas,
e ou naturalistas, nós vamos ter agora os parnasianos também escrevendo, né, com essa nova... Bom, no Brasil, o parnasianismo ele chega também pelos motivos pelos quais chegaram o realismo e o naturalismo. Um desgaste do sentimentalismo romântico, né, daquele ultra-sentimentalismo romântico, essa nova imposição do cientificismo, do positivismo, do determinismo, estava tudo mudando, né? Agora a gente tem, ao invés da monarquia, a gente tem uma república, a gente tem a eletricidade, a gente tem as linhas de bonde, nós temos no Rio de Janeiro, como visto no último vídeo, uma remodelação da cidade, né? A cidade sendo totalmente reorganizada aos moldes da França, né? Aos moldes da Europa, as linhas de bonde, como eu disse, as mulheres indo para o mercado de trabalho, as epidemias sendo controladas, né? A imposição da vacina, olha quanta coisa que a gente tem aí que é semelhante à nossa época. Bom, então, tudo isso vai influenciar esse modo de escrita. E o que marca o início do parnasianismo no Brasil é a publicação de uma obra chamada Fanfarras de Teófilo Dias. Eu coloquei uma frasezinha da Anne Frank aí, porque eu acho que veio muito a calhar, em que ela diz assim: vou dedicar menos tempo ao sentimentalismo e mais à realidade. Essa é a ideia dos parnasianos. Os principais nomes do parnasianismo no Brasil são Olavo Bilac, provavelmente você já ouviu esse nome, é esse que está à esquerda aí da sua tela, usando óculos. O Alberto de Oliveira é o que está à sua direita e acima o Raimundo Correia. Temos só esses três, professora? Claro que não, né? Muitos outros também escreveram nesse molde parnasiano, mas nós temos esses três nomes que são aqueles que mais se dedicaram e que mais foram reconhecidos por suas obras dentro desse novo molde. Gente, agora é só e daqui a pouquinho a gente continua falando um pouquinho mais sobre as características da escrita parnasiana. Beijo para vocês!